princípio da substituição de Liskov. Na programação orientada a objetos, esse princípio é uma definição particular para o conceito de subtipo. Foi introduzido em 1993 por Barbara Liskov e Janet Wing através de um artigo de nome Family Values: Behavioral Notion of Subtyping, noção comportamental de subtipos. Então, o princípio foi definido de forma resumida como se Q de x é uma propriedade demonstrável dos objetos x de tipo T, então Q de y deve ser verdadeira para os objetos y de tipo S, onde S é um subtipo de T. Portanto, a visão de subtipo defendida por Liskov e Wing é baseada na noção da substituição. Ou seja, se S é um subtipo de T, então os objetos do tipo T em um programa podem ser substituídos pelos objetos de tipo S sem que seja necessário alterar as propriedades deste programa. E aqui é o projeto por contrato. O princípio da substituição de Liskov ele tem um relacionamento próximo com a metodologia do projeto por contrato e coloca restrições na forma como os contratos interagem com o conceito de herança. Fala sobre pré-condições. Pré-condições não podem ser reforçadas em uma subclasse. Isso significa que não é permitida uma subclasse com pré-condições mais fortes do que a sua superclasse. E condições posteriores não podem ser enfraquecidas em uma subclasse. Isso significa que não é permitida uma subclasse que contém condições posteriores mais fracas que a superclasse. E, em adição, o princípio implica que os métodos das subclasses não podem lançar exceções não lançadas pela superclasse, exceto quando estas exceções são subtipos das exceções lançadas pelos métodos da superclasse. E aqui vê também covariância e contravariância. Não vamos se aprofundar a esse ponto. E também uma função que utiliza uma hierarquia de classes que viola esse princípio precisa de uma referência para a classe base e ainda assim precisa de referências para as subclasses da classe base. Essa função viola o princípio aberto e fechado, pois precisa ser modificada quando uma nova classe é criada. E aqui temos aqui as referências da Barbara Liskov, da Janet Wing, Family Values, Behavioral Notion of Subtyping. E o Behavioral Subtyping Using Invariants and Constraints. E vamos para o próximo princípio. O objetivo aqui não é se aprofundar em nenhum dos princípios, é dar uma visão geral para quando for necessário utilizar esse conhecimento, podemos nos aprofundar nisso e ficar na prática horas e horas desenvolvendo sistemas usando todos esses princípios. E no princípio da segregação de interface, o ISP, ele afirma que nenhum cliente deve ser forçado a depender de métodos que não utiliza. O ISP divide interfaces que são muito grandes em interfaces menores e mais específicas para que os clientes só necessitem saber sobre os métodos que são de interesse deles. Tais interfaces encolhidas são também chamados de papel de interfaces. O ISP, o princípio da segregação de interface, ele destina-se a manter um sistema desacoplado e assim mais fácil de se reestruturar, de se mudar alguma coisa. O ISP é um dos 5 princípios do SOLID de design orientado a objetos, que é semelhante ao princípio de alta coesão do GRASP. Então, a importância no design orientado a objetos: as interfaces fornecem camadas de abstração que facilitam a explicação conceitual do código e cria uma barreira que impede o acoplamento por dependências. De acordo com muitos especialistas em software que assinaram o manifesto para o software artesanal, escrevendo o software bem trabalhado e autoexplicativo, é quase tão importante quanto escrever software funcional, usando interfaces para descrever a intenção do software. É muitas vezes uma boa ideia. Um sistema pode tornar-se tão desacoplado em vários níveis que não é mais possível fazer uma alteração em um lugar sem a necessidade de muitas alterações adicionais.
Isso inclusive é muito comum em sistemas legados, já mexi em alguns sistemas em PHP que foram desenvolvidos assim, que uma mudança em qualquer parte do código ele tinha várias interações com diversas partes diferentes que podia travar o sistema inteiro com uma única mudança, parar o código todo de funcionar, porque estava tudo acoplado. Então, usamos uma interface, uma classe abstrata para evitar esse efeito colateral de ficar tudo, o código todo acoplado. E o ISP foi usado pela primeira vez, formulado pelo Uncle Bob, enquanto realizava consultoria para a Xerox. A Xerox havia criado um novo sistema de impressora que podia executar uma variedade de tarefas, tais como grampear, enviar fax. O software para esse sistema foi criado do zero. Com o crescimento do software, fazer modificações tornou-se cada vez mais difícil, de modo que mesmo a menor mudança levaria um ciclo de desenvolvimento de 1 hora, o que fez o desenvolvimento quase impossível. É aquele código que para colocar um campo de texto a mais no formulário você tem que mexer no código inteiro, com potencial de travamento de várias partes do código. Ou até problemas que só vão dar depois, por causa de uma única mudança. Então o problema de design foi que uma única classe trabalhadora foi usada para quase todas as tarefas. Sempre que um trabalho de impressão, grampeamento era necessário, era feita uma chamada para aquela classe. Resultou em uma classe com multidões de métodos específicos para uma variedade de diferentes clientes. Devido a essa estrutura, uma tarefa de grampear saberia todos os métodos da impressora, embora não houvesse necessidade. A solução sugerida é conhecida agora como o princípio da segregação de interface, foi aplicado nesse software da Xerox. Uma camada de interface foi adicionada entre a classe worker, a classe trabalhadora, e seus clientes, usando o princípio da inversão de dependência. Em vez de ter uma grande classe trabalhadora, era criada uma interface para a tarefa de grampear ou para a tarefa de impressão, que seria utilizada pela classe de grampos ou de impressão, respectivamente, chamando os métodos da classe trabalhadora. Portanto, uma interface foi criada para cada tipo de trabalho, que foi implementada pela classe trabalhadora, ou worker. E aqui uma violação do princípio da segregação de interface. Uma típica violação do princípio da segregação de interface ele é dado no desenvolvimento ágil de software, princípios, padrões e práticas. No exemplo, transações de ATM, que é um tipo de software. E em um artigo também escrito por Robert Martin, especificamente sobre o ISP. Esse exemplo descreve a interface de usuário de um caixa eletrônico que processa todos os pedidos, como um pedido de depósito ou um pedido de resgate, ou como essa interface precisa ser segregada em interfaces individuais, mas específicas. Então, esse foi o princípio da segregação de interface, o I. E aqui temos algumas referências. Aqui, o desenvolvimento ágil de software, princípios, padrões e práticas, do Robert Martin. E aqui outros conteúdos, papel de interface, princípio da segregação de interface, manifesto do software craftsmanship e a interface de segregação, princípio C++. E vamos agora para o último princípio, que é o princípio da inversão de dependência. O princípio da inversão de dependência. Obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva no canal, dá o like, compartilha o vídeo e muito obrigado por assistirem esse vídeo aqui.